Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar aqui nossa terceira aula de matemática e vamos falar um pouco mais sobre os números inteiros, né? Revisar um pouquinho e falar sobre módulo e simétrico de um número inteiro, tá bom? Então vamos lá. A gente viu que a gente usa os números inteiros principalmente para indicar temperaturas que estão abaixo de zero. A gente viu lá que quando eu vejo uma temperatura, por exemplo, 4 graus abaixo de zero, eu estou querendo mostrar que essa minha temperatura, ela é de menos 4 graus Celsius. Então, esse menos indica que esse número está abaixo de zero. Tanto é que a gente desenhou lá a nossa reta, né, nosso termômetro, e eu tinha o zero aqui, eu tinha que descer 4 casas para indicar o menos 4, tá bom? Então, temperaturas é uma das situações em que eu uso números inteiros. Também o mesmo acontece para indicar altitudes abaixo do nível do mar, porque a gente viu que o nível do mar, ele é o ponto zero, a linha zero da altitude. Altitudes acima do nível do mar eu indico como algo positivo, uma altura positiva. Abaixo, altitude negativa. E a gente também usa para indicar dívidas, tanto é que a gente viu lá o exemplo de um extrato, sempre que eu estiver devendo o banco vai indicar que eu estou com saldo negativo, por exemplo, menos 100 reais. Indica que eu estou devendo ao banco 100 reais, tá? E também para indicar prejuízos. Eu mostrei lá para vocês brevemente um gráfico onde certos períodos da empresa ela teve um lucro, então eu indicava esse lucro como um valor positivo, e em outros ela teve um prejuízo, e eu indicava esse valor como algo negativo, tá? Então, todas essas situações a gente usou o conceito de números inteiros. E o que são os números inteiros? Os números inteiros, eles vão incluir todos os números naturais, que a gente, quando estudou os números naturais, a gente viu, são os números que a gente utiliza para contar, começa do zero e é infinito, continua infinitamente. Agora, a gente vai ter, nos números inteiros, vou incluir todos esses naturais, mais os números negativos. Todo número negativo, a gente vai colocar sempre um sinal de menos nele. Então, os números naturais vão ser os números negativos e os números positivos, tá? Vocês podem ver também esses números positivos sendo indicados como mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e por aí vai. Mas eu não vejo necessidade, mas em alguns momentos vocês vão usar para frisar, né, que é algo positivo, tá bom? E o zero? Ó, eu não incluí ele aqui nem nos positivos, nem nos negativos. Por quê? Porque o zero, ele é um número neutro. Ele não é nem positivo, nem negativo, tá bom? E a gente viu também que esse conjunto, onde eu coloco todos os negativos, todos os positivos e o zero, que é formando os números, conjunto dos números inteiros, eu vou indicar sempre pela minha letra Z. A gente viu que a gente tinha o N dos naturais, começando do zero, 1, 2 e por aí vai, infinitamente. Agora a gente tem o Z, que é dos números inteiros, que vai ser infinito tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Eu tenho infinitos números negativos e infinitos números positivos dentro do conjunto dos números inteiros, tá bom? E então, a gente começou a ver essa parte de representar esses números em uma reta numérica. Então, o meu ponto de partida aqui vai ser sempre o zero. Por quê? É através dele que eu faço a divisão dos positivos para os negativos. Então, todo mundo que está após o zero vai ser positivo. E todo mundo que está antes vai ser negativo, tá? Então, aqui lembrando que em uma reta a gente coloca sempre os mesmos espaçamentos. Então, ó, de um número para outro, eu estou mudando uma unidade. Eu estou sempre acrescentando uma unidade. Aqui também, ó, estou mudando uma unidade, só que subtraindo uma unidade, tá? Então, ó,
devo 1. Se eu continuar dever 1, fizer dívida de mais 1, eu vou ter uma dívida de 2. Então, eu devo 1, devo 2, devo 3, devo 4, devo 5. Aqui, ó, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5. Ou paguei 1, paguei 2, paguei 3. Então, todos os positivos e os negativos. Agora, a gente vai ver um conceito que é de módulo de um número. Módulo, ou vocês podem ver também como valor absoluto. O que eu quero dizer quando eu falo de módulo de um número? Tenham em mente essa palavra, distância. Por quê? Porque o módulo, ele vai medir a distância de um número até o zero. Então, qualquer número aqui que eu pegue, se eu perguntar qual o módulo desse número, qual o valor absoluto desse número, eu quero saber quantas unidades eu tenho que percorrer para chegar até o zero, desse número até o zero. Por exemplo, a distância de menos 2 até o zero. Ó, menos 2 está aqui. Então, eu vou percorrer uma casa, 2 casas. Então, eu percorri 2 unidades, ó. 1, 2, 2 unidades. Então, a distância de menos 2 até o zero é igual a 2. Agora, qual a distância de menos 6 até o zero? Estou no menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é a distância de menos 6 até o zero. Só que a gente não fica falando sempre distância, a gente fala módulo. Qual que é o módulo de menos 2 até o zero? É 2. Qual que é o módulo de menos 6 até o zero? É 6. E a gente também não fica escrevendo a palavra módulo, a gente usa esse símbolo aqui. Ó, esse símbolo aqui indica módulo, só que aí eu tenho que colocar um valor dentro dele, menos 2. Quando eu coloco isso aqui, o que eu quero dizer é módulo de menos 2, ou módulo de 2 negativo. Então, qual que é o módulo de 2 negativo? É a distância do 2 negativo até o zero, ó, 1, 2. Então, módulo de menos 2 é igual a 2. Qual que é o módulo de menos 6, ó? Módulo de menos 6 vai ser igual a 6, porque do menos 6 até o zero, eu andei 6 unidades. Agora, do 6 até o zero, vou escrever aqui como módulo. Qual que é o módulo de 6? Ó, vamos lá no 6, estou aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o módulo de 6 é a distância que eu percorro do 6 até o zero. Então, é igual a próprio 6, tá? Então, toda vez que eu perguntar qual módulo, qual o valor absoluto, eu quero saber a distância daquele número até o zero, tá? Então, você coloca aqui qual que é o módulo de menos 35. Vocês vão imaginar, eu estou na posição menos 35. Para eu ir até o zero, eu vou percorrer 35. Qual que é o módulo de 35 positivo? 35 também. Qual que é o módulo de menos 1? 1. Qual que é o módulo de 3? Próprio 3, ó. Do 3 até o zero, eu ando 3 casinhas, tá bom? Então, toda vez que eu falar módulo, eu quero saber a distância daquele valor até o número, tá? Ou o valor absoluto. Agora, vejam só que, ó, nesse caso aqui, eu vi que o módulo de menos 6 e de 6, ambos são 6. Toda vez que isso ocorre, eu digo que esses números são simétricos, ou eu digo que o oposto de menos 6 é 6, o oposto de 6 é menos 6. Por quê? Esses números aqui na reta, ó, se eu ando de 6, do menos 6 até o zero, eu percorro 6 casas. E do zero até o 6,
percorro 6 unidades também. 6 casas, 6 unidades. Então, olha só, o módulo é o mesmo. Toda vez que o módulo for o mesmo, eu digo que eles são simétricos ou um é o oposto do outro. Então, qual que é o oposto de menos 6? É igual a 6. O oposto de 6 é o próprio 6, tá? Qual que, então, é o oposto de menos 2? Ó, do menos 2 até o 0 é 2. E quem aqui, positivo, que está a 2 distâncias de 2? O próprio 2. Então, é 2. Então, toda vez que o módulo de um número for igual ao outro, ó, por exemplo, aqui o módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. Eles são opostos, tá? Então, ó, vamos ver aqui, o simétrico de 25. Ou seja, qual é o número que está a 25 de distância do 0? Eu sei que o 25 está. Qual é o outro número? O menos 25. Por quê? Porque o módulo de 25 é 25. E o módulo de menos 25 também é 25. Então, se eu quiser aqui, ó, o oposto de 1 é quem? É o menos 1. O oposto de menos 3 é o 3, tá bom? Então, o oposto é sempre qual outro número está à mesma distância do 0, tá? Vocês vão ver que sempre vai ser um negativo e o outro positivo, tá bom? Agora, módulo, quando eu falo de módulo, eu quero saber qual a distância daquele número até o 0, tá? Então, por hoje é só.